Bem, mas quem está conosco aqui é Bruno Pivetti. Ô Pivetti, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite para a gente falar da sua carreira e também o comando do Guarani, né? Você que é um torcedor do Guarani, está agora treinando o time que você torce. Então fala pra gente como é que é essa primeira sensação. Já começou com uma estupenda vitória, o que é realmente fundamental, né? Começar com o pé direito. Boa tarde. Boa tarde, Batista. Para mim é um prazer atender esse convite. Fiquei muito feliz, né, de estar aqui hoje, conversando um pouco sobre futebol e conversando também sobre o Guarani, que é uma instituição que eu tenho muita identificação. Felizmente, agora nessa fase da minha carreira, nós conseguimos unir os caminhos, né, da minha trajetória de carreira e do Guarani, e realmente tivemos uma grande estreia, mas o foco já está total no nosso próximo desafio, que é o Ceará em Fortaleza. Sabemos da qualidade do adversário que iremos enfrentar e estamos fazendo uma boa semana de preparação para que nós possamos dar continuidade a esse grande trabalho. Como é que foi esse início, né? Qual foi o primeiro contato que você teve com o Guarani? Na verdade, eu sempre manifestei esse desejo de trabalhar no Guarani, principalmente porque sou aqui de Campinas. No futebol, quando nós entramos nessa ciranda de treinador, fica muito complicado, não só em termos profissionais, né, devido à instabilidade que sempre enfrentamos, mas também por questões familiares. E felizmente agora o Guarani me fez o convite. Eu tinha acabado de sair da Chapecoense, culminou assim diversos fatores dando certo, e felizmente tive agora 3 semanas de preparação que foram importantíssimas, justamente para que nós pudéssemos colocar as nossas ideias de jogo e sempre com a preocupação de adaptar as nossas ideias às características dos jogadores. Eu acho que isso é o fundamental para que nós possamos adaptar da melhor maneira o nosso modelo de jogo, mas também perante os jogadores que temos à disposição. Gostei dessa colocação, porque às vezes o treinador quer impor um sistema de jogo e não tem material humano para isso, né? Então essa adaptação é aquilo que a frase atribuída ao Charles Darwin: não é o mais inteligente, não é o mais forte, vai sobreviver o que melhor se adaptar. Vamos lá, CH, sua pergunta ao Bruno Pivetti. Bom falar com você, Pivetti. Seja bem-vindo aqui no programa. Eu fiquei surpreso positivamente com o desempenho do seu time. Eu não esperava, não só pelos 4 gols. Eu vi um time muito determinado, um time sabedor do que fazia no primeiro tempo. Você escolheu ser reativo e jogar na velocidade. Eu esperava seu time marcando alto. No segundo tempo você veio com 2 mexidas, mudou a complexão do jogo. E a pergunta é a seguinte: analisando sua carreira, o jeito com que você trabalha, o que eu assisti, o pouco que assistiu, acho que tirar uma conclusão no primeiro jogo é precipitado, mas eu fiquei com a impressão que você vai girar muito o elenco. Cada adversário vai ter uma estratégia diferente, você vai tentar utilizar um time titular diferente. É por aí ou eu estou enganado? Boa tarde, um prazer falar contigo. Nós, hoje no Guarani, nós temos um elenco enxuto, mas um elenco de muita qualidade. Então nós temos jogadores à disposição que exercem mais uma função dentro do campo de jogo. E sempre a questão estratégica, nós vamos ter uma preocupação e uma dedicação em relação à parte estratégica perante as características do adversário, para que nós possamos estabelecer o melhor plano de jogo possível. Eu não acredito em rótulos, né? Eu sou avesso a essa questão. É um treinador reativo, um treinador propositivo. Eu procuro fazer com que a minha equipe saiba o que fazer quando tem a posse de bola, seja ela na saída de jogo ou numa posse mais avançada, mas também que saiba o que fazer quando não detém a posse de bola e qual a melhor estratégia para marcar o adversário, seja em bloco alto, médio e baixo, para que nós possamos ter conceitos bem sustentados, bem solidificados, para que dentro de um mesmo jogo a gente possa ter a melhor capacidade de adaptação possível. Então nós tivemos bons momentos de construção, né, de jogo na parte ofensiva contra o Avaí, mas quando precisou se defender, a gente conseguiu se defender bem ali no bloco alto, no bloco médio e até no bloco baixo, e explorar muito bem a questão dos contra-ataques. Nós temos jogadores rápidos nesse sentido. Agora, é precipitado dizer, por exemplo, né, que o Guarani só vai jogar de contra-ataque. Não é isso.
Nós vamos sim saber jogar em contra-ataque, se o jogo pedir isso e se o adversário nos oferecer os devidos espaços. Então é com essa ideia que nós vamos desenvolvendo o trabalho, sempre colocando o jogador onde ele tem mais conforto dentro de campo. É uma outra preocupação que eu tenho muito em vigor assim, durante a minha carreira. Então é possível imaginar que você pode, dependendo do adversário e da estratégia, mudar um time titular que vem sido utilizado para uma outra situação, uma outra opção. Não, sem dúvida. E essa questão estratégica é de fundamental importância, porque, por exemplo, se a gente vê um lateral adversário que tem dificuldades de controlar o espaço das costas, nós podemos colocar ali um extremo ou um ponta, como se dizia, né? Um pouco mais agudo para explorar essa profundidade. Se nós precisamos de mais articulação por dentro, podemos colocar um extremo que venha por dentro articular o jogo. Então eu acho que esse xadrez que é o que nos move no futebol e, na minha opinião, é de fundamental importância para o treinador poder se adaptar e aumentar a sua chance de êxito. Gleger, a sua pergunta ao Bruno Pivetti, nosso convidado especial de hoje. Bom, primeiro, um abraço, Pivetti. Parabéns pelo primeiro jogo, né? Foi um baita de um resultado. Bom tê-lo aqui com a gente, até para a gente estar discutindo e você vê que, né, a gente vai aprendendo cada dia mais. E as informações, Pivetti, desde que a gente começou a se destacar aí como treinador, é de que você é um cara muito estudioso. Essas são as informações que a gente tem. E eu gosto muito, quando tem um treinador, principalmente da nova geração, de falar sobre a parte tática, que eu acho isso importante demais. E eu, particularmente, percebi nesse último jogo que em alguns momentos da partida você fazia uma mudança de posicionamento e a gente via 2, 3 opções táticas no mesmo jogo. Eu queria saber, o Pivetti, né, o que ele pretende no aspecto tático com essa equipe do Guarani e se essas variações vão acontecer da mesma forma que o CH disse, de mudanças de peças, porque às vezes você pode mudar a característica e a estratégia sem trocar as peças. Né, você tendo um jogador. Então eu queria que você falasse um pouco desse pensamento tático do Bruno Pivetti para essa equipe do Guarani. Gleger, é um prazer falar contigo, acompanhei sua carreira sendo de Campinas, né? E vi a sua ascensão no futebol e para mim é um prazer estar aqui ao seu lado hoje. E realmente essas variações são de fundamental importância. E quando a gente fala de variação, muitas pessoas pensam no sistema de jogo, né? Na estrutura da equipe em campo. Essa estrutura ela pode ser variável, principalmente no aspecto ofensivo, né? Você variar ali, fazer uma saída de 3, trazendo o volante, espetando os 2 laterais ao mesmo tempo. Por exemplo, essa é uma variação que você parte do 4-3-3, mas pode fazer o 3-4-3 com o volante entrando, a abertura dos 2 zagueiros e a projeção dos 2 laterais ao mesmo tempo. Mas o que é fundamental, na minha opinião, é que os conceitos de jogo, os princípios de jogo se mantenham. Então, se a equipe adota uma marcação zonal, por exemplo, agora falando da parte defensiva, a gente marcando com uma linha de 4 ou uma linha de 5, ainda se tem o conceito da marcação do espaço em função do posicionamento da bola. Exatamente. Então, aí esses encaixes individuais, essa perseguição individual, já não acontece com tanta frequência. Agora, nós precisamos tomar cuidado na parte defensiva em ter um bom posicionamento, mas com a manutenção da agressividade na abordagem defensiva. Então, é isso que eu espero. Um comprometimento e uma agressividade como se fosse uma marcação individual, mas a partir do momento que a equipe está bem postada, se tenha uma abordagem bem agressiva no portador da bola adversário. E, em função disso, a gente, estudando o adversário e pela dimensão estratégica, a gente vai percebendo qual que é o sistema que se adapta melhor para que a gente possa aumentar a nossa chance de sucesso nesse jogo em que estamos inseridos. Né? Ô Pivetti, qual é o esquema que você prefere? Batista, eu parto sempre do 4-4-2 sem bola, né, com 2 linhas de 4 bem definidas e uma primeira linha de marcação que geralmente é um meia e um centroavante. Mas eu posso utilizar também um sistema com 3 zagueiros, marcando com uma linha de 5 atrás, mais uma linha de 4, mais um ali na frente. A subida da pressão a gente pode fazer num 5-2-3, por exemplo. Então todas essas variações eu realizo do ponto de vista defensivo
E aí a parte ofensiva, nós partimos de um 4-3-3, mas eu pessoalmente gosto de dar muita liberdade, principalmente no terço final, para que os jogadores tenham a maior liberdade de movimento possível. E aí, às vezes, quando a gente perde a posse de bola, nós vamos recompor nessa... Primeiro tem a questão da pressão pós-perda, né? De você já pressionar o adversário no momento da perda da bola. Quando o adversário estoura essa pressão, a gente recompõe nas duas linhas de 4 mais 2, e às vezes um jogador que está de repente fora de posição, ele vai exercer momentaneamente a função do colega, a gente vai preservar o mesmo sistema de jogo, mas com jogadores diferentes. Então eu acredito muito nesses sistemas e sempre parto do 4-4-2 defensivamente e do 4-3-3 do ponto de vista ofensivo. Tem um treinador, você está em início de carreira ainda, tem um treinador que você se espelha? Ah, tem. Principalmente aqui em Campinas, eu sempre me espelhei no Carlos Alberto Silva. Para mim foi um treinador referência, e aqui coloco uma questão que eu tenho muita dificuldade no Brasil, é que nós valorizamos muito pouco os nossos ídolos. E o Carlos Alberto foi uma referência não só nacional, como também internacional. Eu sei disso porque morei em Portugal e vi o respeito que todos os profissionais do futebol, os torcedores têm pela figura do Carlos Alberto, que fez grandes trabalhos também em Portugal, na Espanha, e aqui no Brasil a gente divulga muito pouco, né? Diferente, obviamente, dos seus canais de comunicação, Batista, que tem uma preocupação sempre em fazer essas referências aos grandes ídolos, mas no geral aqui no Brasil a gente não tem essa cultura que eu acho tão importante, né? Agora, dos treinadores em vigência, o treinador que eu mais me espelho e tive identificação ao longo da minha carreira foi o Paulo Autuori, que já trabalhei com ele como assistente técnico diversas vezes. Também trabalhei com ele sendo meu diretor esportivo e eu o treinador. Para mim é um treinador completo em todas as qualidades que um treinador necessita. Pivete, na primeira divisão, na Série A, dos 20 times, 10, agora não, porque agora são 9, porque caiu o técnico do Coritiba. 9 treinadores são estrangeiros. Queria que você comentasse a respeito. Você quer a nova geração dos treinadores no Brasil? Não, eu acredito que esse intercâmbio é muito válido, né? Desde que venham profissionais de referência aqui no Brasil, justamente para proporcionar um determinado aprendizado, aquisição de novos conhecimentos. Agora, eu não acredito, por exemplo, na contratação de um treinador estrangeiro pura e simplesmente pelo passaporte. Estrangeiro eu vou contratar independente da ideia de jogo, da qualidade do processo, da metodologia que é utilizada. Eu posso falar bem que já trabalhei fora, então já fui um emigrante aqui, né, estando fora do Brasil, e sempre tive o respeito, né, de quem estava ali trabalhando ao meu lado, principalmente da população nativa ali do país. Então eu procuro respeitar bem, mas eu sempre acredito na contratação do treinador por meio de uma convicção. E aí, a partir disso, eu acho bem-vinda essa troca, esse intercâmbio cultural nessa área de treinadores. Você falou muito do Carlos Alberto Silva, e eu tive o privilégio de trabalhar com a Fera. Realmente é baita de uma referência. E o Carlos Alberto Silva, ele era aquele cara de linha dura, né? A gente sabia que a parte tática, a visão que ele tinha do time adversário, daquilo que você ia enfrentar, né? Porque a preleção dele era normalmente em cima do que você ia enfrentar, do adversário. O Pivete, ele é um treinador linha dura, é mais paizão, é mais parceiro, porque assim, no bate-papo que a gente percebe que você é um cara parceiro mesmo, um cara que tá... Isso é importante pro jogador, né? Exato. Porque você tem que ter o respeito, você tem que ter o respeito junto aos atletas, né? A sua voz ativa, mas também tem que saber que, às vezes, né, tem que escutar também um cara um pouco mais experiente, escutar também o pessoal da linha de defesa, que é os caras que estão vendo mais o jogo. Qual que é a característica do Pivete? Grupo, vestiário. Gleger, eu tenho estabelecido como princípio que existem somente 2 protagonistas no futebol, os jogadores e a torcida. Então são para esses 2 agentes que a gente trabalha tanto. Exatamente. Então eu me coloco como um facilitador do processo de trabalho. E dentro disso, dia após dia, eu faço os jogadores entenderem que eu estou ali para ajudá-los, para colocá-los em campo dentro de uma coletividade bem organizada, para que o talento individual de cada um deles possa sobressair da melhor maneira.
Então eu sou, é claro que eu tenho o meu sistema de liderança, a minha voz de comando, mas eu atuo sempre nesse processo de parceria com o jogador, sempre dentro de uma relação de respeito, uma relação de um ambiente saudável de trabalho, mas eu procuro sempre trabalhar para o jogador, para ajudar o jogador a atingir cada vez níveis mais elevados na carreira. Bruno Pivetti vai ganhar de presente aqui do programa esta furadeira da Uesco. Não sei se o Pivetti é feito a trabalhos domésticos, mas trabalhos, que eu digo trabalhos manuais, né? Claro, sempre todo homem acaba tendo que furar lá para colocar um quadro, fazer alguma coisa, né? Não é o meu caso, que tem uma carpintaria em casa. Você é diferenciado, né? Você é outro nível, né, ô Gleger? Mas está aqui, ó, a furadeira Uesco de presente para o Bruno Pivetti. Pivetti, muito obrigado. Faça um bom uso dessa ferramenta, muito obrigado, Batista. Muito obrigado pela presença aqui no programa, viu? E sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Muito obrigado pela furadeira. Eu, particularmente, não sou tão habilidoso em atividades manuais, mas quem vai ficar muito contente é a minha esposa, que faz de tudo em casa, é uma verdadeira heroína. Que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua presença e sucesso. Tomara que você retorne aqui para comemorar o acesso do Guarani lá em dezembro, tá bom? Amém, vamos trabalhar muito forte para isso. Muito obrigado novamente pelo convite. Tá aí, Bruno Pivetti, hoje participou conosco, aqui foi o entrevistado na entrevista do dia aqui dos Donos da Bola. Pivetti, pode sair por aqui, muito obrigado, irmão. Beleza, tá aí. Valeu, muito obrigado. Tá aí o Bruno Pivetti.